Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefotiman. Vamos falar de Brasileirão, né? Voltamos a falar de Brasileirão 2024, né? Regulamento é sempre o mesmo, pontos corridos e tal. E o campeão de 2024 foi o Botafogo, né? Que ofuscou o tricampeonato do Palmeiras, né? E o Botafogo conquistou o Brasileirão e superou os traumas, né? Superou o trauma, superou o trauma de 2023, né? Além de ter superado o sempre favorito Palmeiras, né? O Palmeiras que foi o maior ameaçador, né, do Botafogo no campeonato todo. E o Glorioso voltava a conquistar o Brasil depois de 29 anos, né? Desde 95 que o Botafogo não conquistava o Brasileirão. E o título veio, né, com sobras, né? E foi um título merecido, né? O Botafogo foi o melhor time do campeonato, né? Mostrou isso durante o campeonato todo, né? E o Botafogo mostrou, né, porque que foi forte também não só no Brasileirão como na Libertadores, né? O Botafogo começou o campeonato ali oscilando um pouco, porém sempre entre os primeiros ali, né? Porém, nas primeiras rodadas o Flamengo que estava liderando ali, mesmo sem empolgar, né? O Botafogo logo atrás ali, junto com o Palmeiras, né? E o Fortaleza, né? Enfim, até que em algumas rodadas o Botafogo chegou a liderar, né? Porém sempre estava trocando a liderança ali com o Flamengo e tal. Até que perto do fim do primeiro turno, o Glorioso, né? Liderou ali, veio a virada do segundo turno, né? Teve uma rodada que o Botafogo acho que tropeçou, empatou, não lembro. Aí o Fortaleza virou líder, né? Porém, veio um jogo contra o Fortaleza, né? Na rodada seguinte, o Botafogo restabeleceu a liderança e seguiu assim até a 35ª rodada, né? E foi assim, o Botafogo jogando bem, jogando um futebol bonito, eficiente, né? Ganhava fora, ganhava em casa, né? Tava superando aí os traumas, né? Mas teve uns tropeços bobos ali que o Botafogo quase se complica, né? Mas por fim, por sorte, né, os deuses do futebol, né? O time não se complicou muito, né? Por exemplo, o Botafogo tropeçou no Criciúma, né? Em outubro ali, né? Criciúma que acabaria rebaixado. Em novembro, por exemplo, quando o Botafogo abriu 6 de frente para o Palmeiras, faltando 6 rodadas, o Botafogo empatou 3 jogos, né? Contra os times ali que estavam na parte de baixo, né? Empatou ali com Cuiabá, que foi rebaixado, empatou com Vitória, né? Que estava brigando ainda contra o rebaixamento, empatou com o Galo, né? Que estava poupando o time e tal, né? E ali, né? Esses tropeços ali, o Palmeiras ganhou 3 seguidas e o Palmeiras virou líder na 35ª rodada. E os dois times chegaram na 36ª rodada, né? Com os mesmos pontos, né? 70 para cada um. Porém, com o Palmeiras uma vitória a mais, né? E os dois se enfrentariam justamente na 36ª e no Allianz Parque, né? Uma final antecipada, né? Praticamente. Ou seja, quem ganhasse ali praticamente ia ser campeão, né? Ia disparar pro título, né? E o Palmeiras, se vencesse, colocava uma mão e meia na taça, né? Porque ele tinha uma vitória a mais, tinha essa vantagem, né? E nesse momento aí que eu tô falando, né, de oscilação, né, que o Botafogo teve, né, a imprensa já tava falando, Botafogo vai pipocar de novo, olha lá, o Botafogo tá tremendo, tá vendo o Palmeiras, já tá tremendo de novo. O Botafogo foi só ilusão e não sei o que e tal. Foi só isso, né, bastou mexer com o brio, né, do time que o time se uniu mais e mostrou força, né. Aí na 36ª rodada o Botafogo visita o Palmeiras no Allianz Parque e dá show, né? O time vence por 3-1, volta à liderança e, né, acaba com toda essa picuinha aí de time pipoqueiro e tudo mais. Aí nesse meio período o Botafogo ganha a Libertadores, né? E aí 3 dias depois o Botafogo joga a penúltima rodada contra o Inter, né, em Porto Alegre, né? Podendo já ser campeão, né? Desde que o Palmeiras não ganhasse do Cruzeiro, né? O Botafogo fez a sua parte, ganhou do Internacional por 1-0 no Beira-Rio, né? Porém o Palmeiras venceu o jogo do Cruzeiro lá nos minutos finais ali e o título ficou para a última rodada, né? No dia 8/12. E aí na última rodada o Botafogo estava 3 pontos de frente para o Palmeiras, o Botafogo podia empatar apenas com o São Paulo, que já seria tricampeão, né? O Botafogo só perderia o título, né? Se perdesse do São Paulo e o Palmeiras ganhasse do Fluminense, né? E aí teve aqueles rumores, né? Como São Paulo e Palmeiras e tal, né? Se o São Paulo ia entregar para prejudicar o Palmeiras e etc, né? Porém, no jogo, né? O São Paulo mostrou até uma certa dignidade, embora já não estava mais interessado, né? No campeonato, no jogo em si, né? Porém, para não levantar suspeitas, o São Paulo até engrossou um pouco, né?
mesmo com time alternativo. E no jogo, né, no Newton Santos, com 40 mil pessoas, o Botafogo, né, sofreu um pouco, é verdade, mas conseguiu o título, né? O Botafogo fez 1-0, né, com Gregory, né? Mas aí o São Paulo empatou no segundo tempo, porém o Botafogo ali no último lance do jogo, né, quando a torcida já estava começando a festejar, né, o título, né, o Botafogo fez 2-1. Na verdade, deixa eu corrigir aqui, né? O primeiro gol do Botafogo foi de Savarino, né? E o segundo gol, sim, foi do Gregory, né? O mesmo Gregory que foi expulso, né? No primeiro minuto do jogo da final da Libertadores, fez o gol no último lance do jogo, né? Do título brasileiro. E assim o Botafogo conquistava o Brasil, né? Depois de 29 anos, né? E assim coroando um 2024 histórico do Botafogo, né? Um título muito merecido, né? O Botafogo foi o melhor time do campeonato, né? Mesmo com algumas oscilações ali, o que é até natural, né? Enfim, o Botafogo foi o melhor em tudo, teve o melhor saldo de gols, foi o time que menos perdeu no campeonato, só 5, né? Foi o time da melhor defesa, né? Sofreu só 29 gols, né? Teve o segundo melhor ataque do campeonato, se não estiver errado. Enfim, o Botafogo fez históricos 79 pontos, né? E um título muito merecido, né? O título ficou em boas mãos, né? E o Botafogo, mais uma vez, ofuscava um tricampeonato do Palmeiras, assim como foi em 95, convenhamos, né? Porque um exemplo, ó, 93, 94, o Palmeiras foi bi, né? 95, o Palmeiras poderia chegar a um tri, né? Porém, o Botafogo, né, foi lá e ganhou o campeonato, é verdade, né? 95 era outros moldes, né? Era outro regulamento, né? Não era pontos corridos, né? Mas uma coincidência, né? Só para lembrar, né? Enfim. Agora vamos falar do time base e depois vocês vão ver aí os gols do título do Botafogo, né? O time base todo mundo sabe, né? O goleiro John no gol, defesa com Vitinho, Barbosa, Bastos e Alex Telles, meio campo com Gregory, Marlon Freitas e Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus e Thiago Almada, né? E o Arthur Jorge, né? Técnico português, né? O xerife o técnico, né? Desse Botafogo. E eu vou mencionar mais coisas aqui, tá? Esse título coroa também uma volta por cima, né, do clube Botafogo de Futebol e Regatas, né? Porque há 3 anos atrás, né, há 4 anos, né, o Botafogo foi rebaixado no Brasileiro e sem perspectivas nenhuma, né? Muitos falam que o Botafogo estava à beira da falência, sim senhor, né? O Botafogo ganha a Série B em 2021, verdade, mas não tinha expectativas para 2022. Até que no fim daquele ano de 2021, o John Textor, dono da SAF, né, o americano, comprou o Botafogo, enfim. E aí a página começou a ser virada, né? 2022 ali no começo da SAF, o Botafogo até fez uma campanha segura ali no Brasileiro, né? O time ainda estava se adaptando aos novos tempos, né? 2023 o Botafogo foi com tudo no Brasileiro, onde ninguém até esperava, né? E aí deu aquela ramelada que todo mundo sabe. 2024 foi podemos dizer que a consolidação, né, dessa SAF, né, vamos dizer assim, né, onde o time agora investiu sério, né, trouxe as peças que tinha que trazer ali, esperou o técnico, né, esperou o Arthur Jorge, trouxe ele, confiou nele e tudo deu certo, né, o Botafogo aprendeu, né, com os erros de 2023 e coroou tudo isso com o título, né. Enfim, é um Botafogo que apaga as más gestões, más campanhas e vexames e tudo mais, né, nesses período de 29 anos, né? Porque nesse período todo o Botafogo teve várias coisas, né? Teve 3 rebaixamentos, né? 3 acessos com 2 títulos de Série B, né? E fora isso, um Rio-São Paulo, em 98. E de resto, só título carioca, né? Dos títulos carioca, acho que o mais importante foi o 2010, né? Aquele lá do Louco Abreu, né? De resto foi carioca, mas os botafoguenses comemoravam, mas tipo, pô, eu quero comemorar um título grande, né? Um Brasileirão, uma Copa do Brasil, né? Enfim. E 2024 fica na história do Botafogo, porque o time se junta a Flamengo e Santos como os únicos a conquistar Libertadores e Brasileirão no mesmo ano, né? Ou seja, um feito que é muito difícil, mas o Botafogo entrou nesse hall, né? Enfim. É isso, agora vocês vão ver os gols, né, do título do Botafogo e a gente já volta para falar das surpresas. Acho que eu vou citar 2 surpresas ou não, né? Vamos ver. Acho que eu vou falar da surpresa e da decepção, ou as decepções. Roda aí. Torcida do Botafogo, e o Botafogo vem, bola com o Igor Jesus por dentro, tocando pro Savarino, a chance do gol, Savarino por cobertura, que golaço! Gol!
Tocou no William. William para o Michel Araújo. Passe errado. Marlon Freitas. Domina. Opa! Foi atingido. O juiz entendeu que não. William bateu. Gol do São Paulo! Botafogo! Tá chegando a hora, torcedor do Glorioso. Estamos por conta do árbitro da partida, mas o Botafogo vem. Olha o Gregor, é a chance do gol! Solitária nos céus do Brasil, definitivamente é tempo de Botafogo. O Glorioso é campeão do Brasil. O Botafogo conquista o Brasileirão 2024. Cada lágrima se justifica e um trabalho impecável. Uma aula do Botafogo na temporada. Conquista o Brasileirão 2024. Bom, gente, vocês viram aí os gols do título brasileiro do Glorioso. Agora eu vou falar das surpresas e decepções. Eu não vou falar de uma zebra assim tal, mas vou falar de times grandes que tinham poucas expectativas, mas conseguiram se superar durante o campeonato, tá? Vou falar de duas surpresas, Corinthians e Internacional. Por quê? Porque eles estavam sem expectativas durante o ano e conseguiram reagir de forma incrível, né? Começar pelo Corinthians, tá? O Corinthians, em 2024, teve uma reformulação, né, em todo o departamento, né, nova presidência, o elenco todo foi trocado, né, jogadores multicampeões saíram, né, enfim. E o Corinthians, com uma nova realidade, né, sofreu com isso, né, tanto que o time não foi bem no Paulista, né, e no Brasileiro o Corinthians ficou mais perto das últimas posições ali, sempre na zona de rebaixamento, do que sair dela, né. E a fiel torcida começou a se preocupar, porque o Corinthians estava numa crise danada, tanto dentro como fora de campo, né? Fora de campo era várias coisas, né? Investigação de polícia por conta da patrocinadora antiga, Vai de Bet, entre outras falcatruas, enfim. E parecia um inferno astral no Corinthians, né? Parecia que o Corinthians estava fadado a ser rebaixado, né? Fora aquelas coisas que todo mundo sabe, né? Dos problemas de pagamento, né? Que o Corinthians deve para fulano, para ciclano, enfim. E tudo isso você via, tipo, meu Deus, é cartilha para cair, né? E o Corinthians, né, enfim, tava com um time mediano para fraco, né? E a Fiel tava temerosa, né? Alguns até estavam falando, né? Tipo, mano, esse ano não vai ter jeito, né? Parece que vamos cair. Mas veio a janela do meio do ano, né? Julho, agosto, e o Corinthians foi forte no mercado, né? E mesmo se tá devendo ou não, né? A patrocinadora antiga saiu, né? Por conta dos problemas ali, e entrou a nova, que é a Esportes da Sorte, né? E o Corinthians foi forte no mercado. Trouxe nomes ali como Hugo Souza, goleiro, né? Ex-Flamengo. O zagueiro André Ramalho, né? Que estava na Holanda. Trouxe outros nomes ali como Charles, né? O Carrilho, né? O peruano, né? E o maior de todos, né? Dos reforços, né? Trouxe o holandês, o midiático Memphis Depay, né? Jogador que jogou no Barcelona, no Benfica, no futebol holandês, né? Que é frequentemente chamado pela seleção da Holanda, o que deixou a Fiel cheia de expectativa, né, tipo de esperança, né. E o Depay, né, o Depay foi decisivo, né, nessa reação histórica do Corinthians, né, convenhamos, né. E fora isso, o técnico Ramon Dias, né, que veio ali no final do primeiro turno, né, foi conseguindo moldar o time, né? Acertar o time ali, meio a crise ali, tudo pegando fogo, e o time sempre no rebaixamento, enfim. O Corinthians não que começou a reagir de imediato, né? O time estava oscilando porque estava jogando as duas Copas, né? A do Brasil e a Sul-Americana, né? E o time sempre ali na zona de rebaixamento e tal. Porém, após ser eliminado das duas Copas, o Corinthians começou a reagir, principalmente depois de um empate, né? Contra o Inter e uma goleada de 5-2 no Atlético Paranaense, né? E aí o Corinthians começou a reagir e a engatar 9 vitórias seguidas, né? Um feito histórico,
né? E a virada de chave para os corintianos foi um derby contra o Palmeiras, né? Onde o Corinthians bate o Palmeiras por 2-0. E ali o time engatou de vez, né? Subiu na tabela e terminou o ano na 7ª colocação na pré-Libertadores, né? E de um time que parecia ser rebaixado, que ia ter só 2 campeonatos para disputar em 2025, para um time com um futuro até promissor em 2025, né? Com calendário ali com 4 campeonatos, né? Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro e Paulista. Enfim, o Corinthians terminando 2024 em alta, né? Com a torcida e a Fiel sonhando em ver o time ganhar títulos em 2025, né? E outro detalhe também foi umas coisas interessantes, né? O Rodrigo Garro foi um dos melhores jogadores do campeonato, né? Tanto que ele foi eleito um dos bola de ouro ali, né? Do Brasileirão, né? O Yuri Alberto terminou artilheiro do campeonato, né? O Yuri Alberto que estava desacreditado, o Ramon Dias fez ele crescer, né? E ele cresceu principalmente com o Depay, né? O holandês, né? E passou a fazer gols em tudo que é jogo, né? Tanto que ele foi o artilheiro do ano, né? Acho que com 30 gols, né? Quase 30 gols, enfim. Enfim, o Corinthians deu uma volta por cima incrível, né? De um time que parecia fadado ao rebaixamento a uma pré-Libertadores, né? Se isso vai dar frutos em 2025 e tal, isso eu já não sei, né? Isso a gente vai ver no ano que vem, né? Por fim, chegamos no Colorado, né? No Inter de Porto Alegre, né? O Inter estava ali disputando o Brasileirão e tal, até que veio aquela chuvarada toda, né? O temporal, a pior temporal da história do Rio Grande, né? Que arrasou Rio Grande do Sul, né? E muitas famílias ilhadas e tal, e o Inter perdeu o Beira-Rio, né? E todo mundo achava que o Inter, né, por ser nômade, né, tendo que jogar fora do seu estádio, teria que se conformar apenas em meio de tabela, né, ou não ser rebaixado, enfim. E o Inter parecia até fadado a isso, né, o time estava oscilando, estava em crise, né, o Kudê foi demitido, e aí a diretoria apostou em Roger Machado, que estava no Juventude, e de início todo mundo achava que o Inter brigaria para não cair, né, mas aí, né, o Inter reagiu a partir de agosto, ali fim de agosto, começo de setembro, e o Inter avalacou ali uma sequência de 16 jogos sem perder. O time cresceu na tabela, subiu nas várias posições e nas últimas rodadas, né? Nas últimas rodadas chegou até a sonhar com o título, mesmo que com chances remotas, mas chegou a sonhar. Porém, o Colorado, né, conseguiu vaga direta na Libertadores, porém perdeu os últimos jogos e acabou dando adeus, né? Porém, a campanha foi digna, né, do Inter, né? Por tudo que passou e tudo mais. E o Inter vai para 2025 com esperança na torcida, né? De quem sabe o Inter volte aos bons tempos, né? Como foi, né? Nos anos 2000 e começo da década de 2010, né? Enfim, de surpresas, agora vamos falar das decepções, né? Vamos falar de dois. Eu vou falar de Atlético Mineiro e Fluminense, né? O Atlético Mineiro chegou com um time aí forte, né? Um dos candidatos ao título, ou pelo menos com vaga na Libertadores, né? O Galo até começa bem, porém o time oscila e tal, e vai ficando para trás na tabela. E o time passou a focar totalmente nas Copas, né? Na Libertadores e na do Brasil, né? E com isso o Atlético largou o Brasileirão, né? O time foi ficando com o elenco mais enxuto, né? Por conta de lesões e tudo mais. E o Atlético terminou, né? O primeiro turno na metade da tabela. No segundo turno o Atlético até somou uns pontos ali e tal, porém o time largou de vez o Brasileirão. Tipo, não vou cair, não vou chegar em lugar nenhum, mas vou focar nas Copas, né? E foi um erro, né? O time focou tanto nas Copas, que acabou perdendo as duas, e no Brasileirão o time foi ficando para trás, foi caindo pelas tabelas, até que chegou na última rodada ameaçado de rebaixamento. Sim, senhor. O Atlético, é verdade, tinha chances até remotas de cair, mas chegou ameaçado, porque o Atlético jogou na última rodada contra o Atlético Paranaense, né? Que estava também brigando para não cair. E o desastre poderia acontecer, por quê? Se o Galo perdesse do Furacão e o Bragantino ganhasse e o Fluminense também ganhasse, quem cairia era o Atlético Mineiro, ou seja, pensou de finalista dessas duas competições de Copas a rebaixado, quer dizer, seria muito pro torcedor do Galo, né? Porém, o Atlético se livrou do risco, né? Ganhou de 1-0 e terminou em 12º lugar. Porém, a campanha foi ridícula, né? O time teve uma das piores defesas do campeonato, né? Foi o time que mais empatou também no campeonato. Enfim, foi uma campanha decepcionante do Galo Mineiro, né? E agora chegamos no Fluminense, né? O Fluminense do Rio, né? Que chegou em 2024 cheio de expectativas e tal. Porém, quase que terminou o ano em tragédia, né? O Fluminense começou muito mal o campeonato, né? Com o Diniz, né?
O time não estava mais se encaixando mais com o Diniz. E na 13ª rodada, né, chegou o Mano Menezes, né, e o Fluminense era lanterna, né, com 6 pontos apenas, né, e o Fluminense precisaria fazer uma boa margem de pontos para não ser rebaixado, né, mesmo que tinha ainda campeonato pela frente e tudo mais. O Fluminense reagiu com o Mano, né, aquele estilo Mano Menezes, né, sempre ganhando de 1-0 e tal. E, enfim, parecia que, em uns momentos do campeonato, parecia que o Fluminense saiu do rebaixamento e chegou até, parecia até que o Fluminense ia subir na tabela e terminar o ano até de forma tranquila, né? Porém, faltando ali acho que umas 8 rodadas para acabar o campeonato, o time começou a oscilar de novo, tropeçar, e foi chegando na última rodada ameaçado de rebaixamento, ou seja, o Fluminense chegou no jogo contra o Palmeiras precisando de ponto para não cair. O Fluminense contra o Palmeiras, que ainda buscava o título, embora remoto, né? O Fluminense ganhou do Palmeiras, né? No Allianz, né? Por 1-0 e escapou do rebaixamento, né? Ainda conseguiu vaga na Sul-Americana. Porém, a campanha foi decepcionante, né? Para um time que é talentoso, né? Tem jogadores ali interessantes e tal, né? Se esperava que o Fluminense brigasse pelo G4, né? G6, pelo menos. Porém, a campanha foi decepcionante do Tricolor, né? E que isso sirva de lição, né? Para os dirigentes do Flu, né? Para que 2025 não seja igual, né? E, enfim, agora vamos falar do jogo histórico, tá? Tem vários jogos históricos interessantes no campeonato, porém eu vou falar um que praticamente decidiu quem ia ser campeão, né? Eu vou colocar Palmeiras 1, Botafogo 3, pela 36ª rodada, sim. Nesse jogo, né, os dois estavam empatados em pontos, né? Porém o Palmeiras estava com uma vitória a mais que o Botafogo, né? Era líder, né? E quem ganhasse ali praticamente levava a taça, né? Faltando 2 rodadas. Né? E o Palmeiras, todo mundo estava começando a apostar no Palmeiras, né? Porque o Botafogo tinha tropeçado ali nos últimos jogos e o Palmeiras cresceu, né? Então eu não achava que 2023 ia se repetir de novo, né? Com o Botafogo ramelando e o Palmeiras, né, crescendo na hora certa e no final acabando levando o título. Porém, dessa vez foi ao contrário, né? O Botafogo deu show, né? Não deu chances para o Palmeiras, o time fez 3-1, né? E mostrou ali, né, que seria o campeão, né? Não tinha dúvidas ali, né? Ninguém tinha dúvidas que naquele jogo, né, o campeão de 2024 seria o Botafogo, né? Tanto que acabou sendo, né? O Botafogo ganhou os 2 últimos jogos e levantou a taça. E o Palmeiras acabou vice-campeão, né? Enfim, galera, bom. Ufa, espero que tenham gostado, tá? Dê um like, compartilhe o vídeo, comente também, é isso, tá? Falou e até a próxima e até 2025, né? E enfim, galera, até a próxima. Tchau.